Oi gente, aí, beleza? Essa aula é aquela aula de continuação da explicação dos compostos orgânicos, da nomenclatura dos compostos orgânicos, perdão. E aí agora, a gente lembrando que na aula anterior, se você não viu o vídeo anterior, recomendo que você volte ao vídeo anterior, né? Eu não sei se vai ter um card aqui em cima, não sei se eu vou conseguir colocar um card aqui em cima, porque eu não sei fazer essas coisas, mas você deve observar a instrução anterior para poder continuar nessa, tá certo? Foi quebrada essa aula em duas, que era para poder justamente a gente não ter um vídeo muito longo de uma hora e pouco, né? Um vídeo de 20, 30 minutos no máximo. E aí agora a gente vai trabalhar as regras básicas para nomenclatura com radicais. A gente viu que temos os radicais, os radicais são realmente fruto da quebra de ligação e eles ficam fora da cadeia principal. Esse carbono fora da cadeia principal é justamente aquele carbono que vai diferenciar o nome dele, né? Toda a estrutura da cadeia carbônica vai ser diferenciada por causa desse radical. Então aí, mas é simples, ele tem algumas regras, obedece praticamente a mesma regra do PAC, que é prefixo, infixo, sufixo, dependendo do nome tipo de função, certo? E aprendendo isso, né, conseguindo entender como é que funciona esse tipo de nomenclatura, você consegue ver todo o resto. Porque todas as funções vão ser baseadas em função do hidrocarboneto. Todas as funções orgânicas, todas as estruturas orgânicas que você vai estudar no ensino médio, no Enem, vão ser baseadas em cima de tudo aquilo que a gente trabalhou, tudo que se trabalha em hidrocarbonetos. Se aprende hidrocarboneto, você aprende também as outras funções, tá bom? Então vamos para cá, para a tela. Então vamos lembrar aqui, né? Vamos fazer o relembrete de como acontece a nomenclatura, tá? Então nós temos aqui, a gente viu que como eu tenho uma cadeia normal sem nenhuma outra ramificação, lembre que ramificação é quando eu tenho a presença de um terceiro carbono aqui, ou seja, esse carbono é terciário, eu tenho um carboninho saindo aqui, mas aqui no caso tem carbono primário e secundário. E aí, essa cadeia carbônica, a gente não tem dificuldade de dar nome a ela, né? São 3 carbonos, 1, 2, 3, prop, ligação, aqui tudo é simples, final O. Mas se agora eu tiver essa situação aqui, então como é que eu vou fazer hidrogênio da gente? Como é que eu vou fazer a regra de nomenclatura para esse tipo específico de estrutura? Como é que a gente dá nome a isso? Então, olha só. Primeira coisa, eu preciso agora fazer uma coisa muito importante, que é contar cadeia principal. Então, a primeira coisa que eu preciso aqui é contar a minha cadeia principal, certo? Porque a cadeia principal você vai ter toda a estrutura que vai servir de base para os radicais, fato. Então, a gente vamos separar essa cadeia aqui. Como é que eu conto a cadeia principal? Eu vou procurar aqui uma sequência de carbonos com maior números sequenciais, ou seja, eu vou contar vou tentar achar aqui uma estrutura, uma sequência de carbonos, certo? Uma sequência de carbonos que não sofra nenhuma interrupção, que não faça zigue-zague na minha cadeia. Então é 1, 2, 3, 4, 5 até parar, certo? Então esse caso aqui que eu estou mostrando na tela é bem fácil, vamos botar. Então aqui eu tenho 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Essa é a minha cadeia principal. Eu não posso fazer 1, 2, 3 e contar aqui em cima um 4. É 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu posso fazer isso, posso fazer isso. Entendeu? Eu posso fazer isso, posso fazer isso, posso fazer isso. Só não posso misturar tudo aqui, tá certo? Deu para entender aí que eu não posso estar fazendo zigue-zague na minha contagem de cadeia principal, né? Então agora a gente vai para a parte principal. Então a primeira coisa que a gente vai seguir a regra é prefixo mais infixo mais sufixo. Chamar assim, certo? Só que agora vai entrar o
diferencial da coisa, que é o radical, certo? Meu radical é que vai entrar aqui agora, minha ramificação, ou minhas ramificações, pode ter mais de uma, inclusive, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, tem várias formas, mas eu vou fazer a que eu mais uso, certo? Primeiramente, aqui que eu tenho a cadeia principal, eu vou dar nome a ela. Então, 1, 2, 3, prop. Beleza? Ligação simples entre carbonos. Final, propano. Não acabou, tá certo? Aqui em cima eu tenho um CH3, que eu vou colocar o nome dele antes aqui, ó. Só que de que maneira é isso? Então eu vou contar nessa cadeia principal. Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3. Então no carbono 2 eu tenho esse grupo aqui que eu aprendi no vídeo anterior, que eu pego o número de carbonos que é met, né, no caso aqui, e boto o finalzinho il. Então 2-metil propano. Beleza? Então essa aqui é a regrinha principal, certo? Você sempre vai pôr, você vai sempre estar pondo o nome do radical, primeiro, certo? Então é isso que a gente tem que se ligar. Vamos ver outro caso. Deixa eu pegar aqui caneta vermelha de novo. E aí eu vou colocar aqui uma situação 1, 2, 3, 4, H3, H2, H2 e H3. Bom, temos aqui a situação que aí esse a gente já sabe que o nome dele é butano, porque são 4, uma ligação simples e o alqueiro-carboneto. Mas agora eu posso fazer assim, ó, CH3 certo? Observe, 4 carbonos, aqui também, ó, nessa minha estrutura tem 4 carbonos, só que aqui eu tenho fora um radical. Eu vou dar nome a ele igual, ó, vou chamar aqui, vou puxar para cá, ó. Vou puxar para cá. 4 carbono, prefixo but, ligação simples final O. Só que agora tem esse CH3 aqui que eu preciso dar nome a ele no comecinho da molécula. Então de novo, vou contar 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Eu não podia contar o contrário? Podia, mas ia dar errado, né? Você podia, mas ia dar errado, porque lembra que eu falei anteriormente, o que vale é a menor contagem. Então olha para cá, se tu vai olhar, vai ter 1 carbono, 2, 3, já perdeu para 1, 2. Então 2 é quem vale, 2 é quem está valendo. Então ó, no carbono de número 2, CH3, prefixo met, final il, metil, 2-metil butano. Vou começar a fazer agora com ligações. Quer dizer, percebam que nesse primeiro momento eu estou trabalhando com alcanos, né? Só estou trabalhando, se você tiver assistindo essa aula, já teve essa aula no momento, percebe que eu só estou trabalhando com alcano. Por quê? Porque eu não quero interferência da ligação dupla e tripla no meio da cadeia, certo? Vou cortar para olhar para a câmera, eu estou olhando para o lado. Então perceba uma coisa, nesse momento eu estou trabalhando somente com ligações com alcanos radicais, mas ligados a cadeias com ligações simples. Por quê? Porque eu não quero interferência ainda da ligação dupla e tripla na minha cadeia, né? Eu quero primeiro que você entenda nesse momento, e é importante você entender agora, que o que interessa para mim é que você saiba localizar em que carbono o que está onde. Então, ainda com ligações simples na cadeia principal, né? Ainda com alcanos, vamos dizer assim, com os alcanos, né? Que são a cadeia principal só com ligação simples.
eu ainda vou trabalhar com dois radicais diferentes, eu ainda vou trabalhar com dois radicais iguais, eu vou trabalhar com radicais iguais em carbonos diferentes. Então são esses casos aí, tá certo? Então vamos lá. Nova situação, voltando para cá. Então, vê só. 4 carbonos. 1, 2, 3, 1 tá 5, certo? Agora eu vou colocar vou colocar aqui 2 carboninhos, né? Aí você pode colocar aqui, vamos colocar assim, pá. Aqui são os hidrogênios, tá certo? Aqui são meus hidrogênios. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui e voltar para a canetinha azul. Então olha só, vê bem, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbono todo. Pela regra geral eu vou ter que achar a cadeia principal, certo? Não resta dúvida disso. Então vamos lá. Só que lembre que cadeia principal é aquela que tem a maior contagem em sequência. Então vê, 1, bolinha azul, foca na bolinha azul, 2, 3, 4, 5, show. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pode, problema nenhum. Você pode fazer muito bem isso aí, desde que não saia da sequência. Você não pode fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não pode fazer isso. Mas você pode colocar em sequência de boa, sem estresse nenhum. Então a minha cadeia principal agora é isso aqui, ó. E isso aqui virou radical. Então, carbonos, eu tenho 6 na cadeia. Prefixo é hexa, que é luxo, né? Lembra de hexa, é luxo. Saudação ao vivo para todo mundo. E as ligações continuam simples, como eu disse que ia ser por enquanto. Ó, só que corta aqui, né? Eu tenho um radical. E qual é o carbono que está esse radical? E aí vem a paradinha da contagem de novo. Vamos trocar aqui de caneta. Eu gosto do outro programa porque o outro programa ele tem. Nossa. O outro programa tem. Eu troco no teclado as cores das canetas. Mas enfim, né? Se eu contar daqui, faz como? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tecnicamente, o radical está no carbono 4, não é isso? Mas não é. Porque, ó, trocando a contagem de lugar. Fica assim. Trocando a contagem de lugar. 1, 2, 3. 3 e 4, quem ganha é o 3. Então, eu vou colocar 3, radical CH3 de novo. Ó. Eu nem queria, mas foi. Metil. Vou pagar. 3, metil. Hexaluxo. Hexano. Tranquilo. Bronca zero. Vamos ver se eu consigo introduzir um radical trio aqui. Vou pegar uma cadeia bem grandona agora. Aí aqui vai entrar 2 carbonos. E agora eu vou introduzir um carbono aqui. Vou colocar aqui os cabelinhos, que na verdade não é cabelinho bosta nenhuma, é hidrogênio. Então, fazer contagem, né? Bora contar. Enquanto isso, você observa aí, vai observando aí a contagem. Vai fazendo a tua contagem aí de casa. E aí, contou? Quantos você achou? Né? Vamos lá. Pela minha contagem, minha experiência já mostra que eu devo começar a contar da direita da tela para a esquerda. Certo? Por quê? Porque os radicais começam logo na direita. Se eu trocar o lado, vai dar mais longe. Se der mais longe, não adianta para mim. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Vou dobrar aqui, ó. Carbono 4, carbono 5. Eu sei que perde. Então, carbono 4,
carbono 5 também perde, porque aqui eu entro com 5, 6, 7. Percebeu que nessa sequência aqui a reta ela é a principal. Então é isso que a gente vai ter que trabalhar nela, certo? Então que a cadeia reta é a cadeia principal. Então essa aqui é a minha cadeia principal. E lascou, eu tenho dois radicais agora na minha cadeia principal. Como é que faz? Não tem problema nenhum, certo? A regra hoje me diz que eu devo usar a ordem alfabética, tá certo? Antigamente, quando eu era aluno, era a ordem de tamanho de radical, era metil primeiro, metil depois. Mas agora é alfabética, então vamos ver como é que faz isso, né? Primeiro, vou trocar a metodologia agora, tá? Eu vou pegar, primeiro vou construir o nome dos radicais e no fim vou colocar o das cadeias principais, tá certo? Vai ficar assim: 1, 2, 3. E esse radical aqui tem 2 carbonos, então eu sei que 2 carbonos, o prefixo é et e o final é il. Esse aqui a gente já conhece, já fiz 500 mil exemplos com ele. Então esse aqui, ó, prefixo é met, final é il, e está no carbono 4. Então eu vou colocar pela ordem alfabética. Vem primeiro que M, então vai ficar assim, ó: 3 etil, 4 metil. Beleza? Então, ó, 3 etil, 4 metil. M. Aí agora, sem colocar travessão, eu vou continuar o nome da cadeia principal. Primeiro radical com E, segundo radical com M, porque a ordem é essa, né? E depois eu vou colocar a cadeia principal. Vai ficar assim, ó: 7 carbonos pit. E como eu disse que ia ser tudo com ligação simples, ano. Então o nome 3 etil, 4 metil heptano. É assim que a gente faz. Beleza? Outra tela. Aí agora eu vou colocar 2 radicais iguais. Eu vou achatar a cadeia, vou diminuir um pouquinho a cadeia para colocar pouco carbono. Vou colocar 2 radicais. Vou colocar aí 2 situações: 2 radicais no mesmo carbono, 2 radicais em carbono diferente. Beleza? Toda vez eu esqueço de olhar para o foco que é ali. Vamos lá. Então eu vou colocar essa estrutura e eu vou colocar aqui, vou colocar o grupo metil mesmo, tá certo? Aí aqui eu vou só colocar os cabelinhos, que são os hidrogênios, tá? Pra gente continuar o processo. Então, ó, cadeia principal, né? A cadeia principal do processo aqui continua sendo a cadeia linear, tá certo? É só pra gente não perder o foco da questão. Tenho 2 radicais iguais no mesmo carbono. Vou contar igual, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Como os 2 radicais estão no mesmo carbono e são iguais, eu vou colocar da seguinte maneira, né? Eu vou trocar de caneta porque essa caneta dificulta a visualização. Tá um azulão aqui. Então, ó, tá os 2 no carbono 3, então é 3,3 e aí, ó, de 2, né? Fera, 2 de metil. Então eu digo, ó, no carbono 3 e no carbono 3 eu tenho 2 metil. Aí se fosse carbono diferente, no carbono 3 no carbono 4, no carbono 2 no carbono 3, no carbono 4 no carbono 5, certo? Se fosse mais de um metil, fosse 3 metil, carbono 2, 3, 4, tri, fosse 4 radicais, 2, 3, 4, 5, tetra, metil, etil, que seja, tá certo? Sempre essa relação, é dizer quantos tem e o prefixo de quantos tem, certo? Então aqui ficou 2, 3 dimetil e o resto é completar o nome da cadeia principal, que são 5 carbonos, então é pentano. É isso aí, certinho? Vamos fazer um caso aqui em locais diferentes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui, vou colocar um aqui, o resto é só
hidrogênios. Hidrogênio. Salve meu amigo Rafael Chuchu. Hidrogênio, ele é francês. Certo? Mentira que ele não é. E aí, ó, processo idêntico ao que eu ensinei agora há pouco, certo? Você vai, ó. Então, cadeia principal 1, 2, 3, 4, 5, continua sendo esta aqui, beleza? Radicais iguais, né? Porque eu não estou usando metil, porque metil é mais fácil. Se eu colocar etil, eu tenho que aumentar muito o tamanho da cadeia, porque quanto mais eu aumento o tamanho do radical, mais existe probabilidade de ele entrar como cadeia principal e eu acabar contando errado, certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tenho 2 carbonos no final, e fiz um risco aqui desnecessário. Então, contagem 1, 2, não, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5. Por que tu não começou daqui, cara? Porque a contagem dá maior. A contagem vai ficar na tela 1, 2, 3, 4. Aqui ficou 1, 2, 3. 2 e 3 ganha para 3 e 4. Certo? Então, ó, no carbono 2 e no carbono 3, que é uma vírgula, tá? Tem quantos metil? 2. 2 metil. Cadeia pentano. Então, gente, por que até então eu estou usando com ligação simples na cadeia principal? Tudo é pentano, é propano, é heptano, é hexano, é tudo com ano no final. Por quê? Porque quando eu passar a usar ligação dupla na minha cadeia, fica mais fácil. Por quê? Porque praticamente eu sou obrigado a começar próximo à ligação dupla, próximo à insaturação. Então, quando eu colocar um alceno ou um alcino na baia, para estudar aqui agora, eu vou ser obrigado a contar perto deles. Mesmo que ele não seja o carbono 1, seja o 2 ou 3, eu vou ter que contar onde o mais perto, onde a contagem menor chegue nele. É assim que eu vou fazer. E todos os casos se resolvem nisso aí. Não tem outro caso. Tem radicais com saturação? Tem radicais com saturação, sim. Mas é muito pouco caso que a gente vai encontrar. Certo? Então, tem casos maiores, né? Por exemplo, cadeias muito grandes, onde eu jogo um fenil no meio. Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma maiorzona aqui. Pá, 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 pá. Olha que bonitão. Então, vamos ver essa cadeia aqui como para encerrar essa vídeo de hoje, tá certo? Então, ó, aqui eu tenho um carbono. Eu vou tentar achar a cadeia principal aqui. Já é um desafio, porque essa estrutura, quem não tem intimidade com ela, pode, não quer dizer que vá, pode se perder um pouquinho, certo? Aqui eu tenho, ó, aqui é um carbono, aqui é outro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos, um deck prefixo. Aqui tem 12, 13, 14, 15, 16. Então, se eu vou fazer aqui algumas contagens, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9. Não é essa aqui dobrando, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também não é. Então, não tem para onde correr. Nossa cadeia principal é essa aqui. Certo? E aí, né, a gente tem 3 radicais fora da cadeia. Esse radical aqui, né, esse radical aqui embaixo, ó o apêndice dele. Olha a observação para ele aqui, ó. Ele é o CH3, valência livre está aqui, ó. Tá certo? Ele é chamado de isopropil, tá certo? Grava essa estrutura aqui. Não adianta entender por que agora não. Grava a estrutura, tá certo? Isso é o isopropil. E
pela numeração de cadeias. Cadê o pincelzinho? Vamos trocar a cozinha do lapisinho. Esse vai ser o carbono número 1, esse é o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, certo? Então, vê só, eu tenho isopropil no 5, tenho etil no 6 e metil no 7, certo? Isopropil é nome de radical padrão, então ele é letra I, tá certo? Não é propil, é isopropil. Então, nome da criança, para finalizar, vai ficar assim. Vou colocar aqui em cima, tá? Aqui eu acho que vai aparecer uma câmera, tem uma câmera aqui do lado, vai atrapalhar a visão de vocês. Então vai ficar na ordem 6, começando, ó, 6 etil, 5 isopropil. Vou voltar porque não vai dar. Deixa eu apagar e colocar esse negócio em outro lugar. Isso não vai dar não. Vamos de novo. Então, a texto queima, né? Vou puxar, ó. Acompanha a seta aqui para baixo, tá? Então, ó. Primeiro, 6 etil. Então, 6 etil. 5 isopropil, 5 isopropil, 7 metil, 1 dec, que é o prefixo para 11, ano no final. Bruno, esse troço existe? Provavelmente não, mas é pedagógico. É um não existe pedagógico, serve para treinar a questão das estruturas, da forma de fazer nome, tá certo? Se existir, show para ele, parabéns. Mas não é o foco aqui, saber se ele existe ou não, saber como é que faz a regra dos nomes, beleza? Então, gente, deve ter faltado alguma coisa aí, mas porque muitas regras de nomenclatura, certo? E a gente não é tão cobrado isso, mas a gente precisa estar treinado nessa parte, para a gente poder entender a nomenclatura das funções orgânicas, que é o próximo assunto principal, e das funções orgânicas passar para a isomeria, e da isomeria passar para as reações, tá certo? Então é isso que a gente precisa estar, é uma construção de coisas que a gente precisa estar aprendendo nessa parte de química orgânica. Por isso hoje, né, eu vou encerrar por aqui, agradeço quem ficou até o final, sempre aberto a perguntas, tá? Se eu não souber na hora, porque eu não sei tudo, eu pesquiso e boto depois. Comenta, pode comentar. A ficha vai estar um link do Google Drive para a ficha de exercício desse assunto. Baixa ela, resolve, me dá o retorno. Se você é meu aluno na escola, tá assistindo esse vídeo, tá? É meu aluno na escola que eu trabalho, provavelmente vai ter um formulário, vai ter um questionário online para você responder sobre esse assunto. Não deixe de responder, que aí o feedback é automático, tá certo? Então, show. Eu não sei porque eu fico olhando pra lá, velho, pode olhar pra cá, tá ligado? Mas é sempre assim. Tchau, galera. Show.